Voltamos! Acho que agora vai dar certo. Adriele, eu mandei o convite pra você no Messenger, daí vê se você consegue mandar, porque eu não sei como que faz pra se mandar esse negócio aí de link, eu não sei como que faz. Carla, mandei a mensagem também pra você no Messenger, pra vocês, convidando você pra participar, pra vir aqui. Aí olha lá nas suas mensagens. Boa noite, Renilda. Renilda, você quer participar do vídeo? Isso é verdade ou você clicou errado? Ah, ela clicou errado. Amanda. Jussiene. É, gente, tem bastante gente aí já. Vamos chamar mais gente pra gente poder começar. Também, Kelly, como você tá? O Nenê tá lendo, tô acompanhando aí a tua história pelas postagens no seu Facebook. Deixa eu abrir o negocinho aqui. Calma aí, pessoal, a gente já começa. Boa noite, Laís. Carla, você tem que entrar lá no meu Facebook pra você ver que eu tô ao vivo pra poder clicar lá no convite. É, a gente sempre tem que fazer um teste antes. Aê, a Carla apareceu! Uhul! E dona Carla, já convidei agora aceitar. Aê! Ai, Hoje a não, gente já tá acostumado no Instagram, não dá certo nesse, né? não, não dá. Nossa Senhora, meu Deus do céu.
Deus me livre. Então tá bom, a gente tá aqui. Vamos ter uma graça muito grande de um músico vai tocar uma música para nós, pra gente começar pedindo aí o Espírito Santo, pra daí a gente dar continuidade na nossa live. Passamos umas dificuldades aí no começo, porque a gente nunca fez pelo Facebook, gente. A gente já fez algumas lives lá no Instagram. Só que o número de pessoas que acessam o Facebook da missão é muito maior que no Instagram. Então por isso que a gente resolveu fazer pelo Facebook. Infelizmente não tem como fazer pelo Instagram também. Então a gente vai ficar aqui e vamos pedir aí o Espírito Santo sobre nós, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar o meu amor, descarregar-me teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, deixar-me teus filhos, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Muito obrigada. Gente, pedindo o Espírito Santo com muita alegria. Hoje, Carla, celebramos hoje 2 anos de missão. Passa rápido, né? Meu Deus. Passa rápido, né? Passa rápido, graças a Deus, né? Uhum. Nós já sabíamos. Lembra quando disso, a gente né? começou? Já estava no coração de Deus, Há né? 2 anos atrás, tudo muito simples, tudo diferente, e cada vez vai ficando mais diferente, atingindo mais pessoas. Aí Exato. também tem algumas pessoas. Gente, convida outras pessoas que você sabe que já participou dos terços, que já recebeu o terço em casa, para estar aí ao vivo com a gente. Quem tiver um testemunho para contar também, para contar para nós. Um oizão para todo mundo aí. Oi, primo, para você também, que Deus te abençoe. Então, tô aqui, né? Preparada para o que você tem para mim. Nossa Senhora, 2 anos, né? 2 anos de... Eu lembro, Deus já estava no coração de Deus essa sua missão, né? Já estava no coração de Deus. Né? Sim. Deus estava te capacitando. Hoje eu costumo dizer que eu vivo um sonho que eu pedi para Deus por 21 anos, que é viver como missionária, né? Foram 21 anos rezando para ter isso hoje. Esses dias eu estava pensando muito em você. Eu falei assim, nossa, a Gile com aquele véu, né? Que coisa, que diferente, né? E tudo assim, as coisas que você me ensinou, né? Muito, muito mesmo. E ir na igreja de véu e tudo, e estar ali naquela situação, eu falei assim, meu Deus, como a gente tem que aprender. E naquele momento, Deus já ia abrindo as portas, né? Você já vinha pedindo e Deus abriu as portas. E aí, eu digo sempre, é Deus que nos leva, né? Deus que está te levando, né? Vai Me fala conduzindo um pouquinho tudo. Como foi 2 anos de missão? Como foi? Então, né? Na verdade, brotou no meu coração assim de uma forma muito inesperada, porque eu vim para Curitiba de férias, né? Para conhecer as minhas filhas espirituais que moram na cidade de Piém. Eu vim ali conhecer elas, conversar, e naquela semana que eu fiquei ali, eu já conheci algumas pessoas, fiz algumas visitas, e nossa, deu aquele gás no coração, né? Que vontade de viver isso todo dia, né? Só que, tipo, era
era uma situação assim, um sonho, parecia uma ilusão, sabe? Aquele momento de Sim. férias ali. Então, eu vivi aqueles 10 dias, voltei para o trabalho, que eu morava no Mato Grosso na época, né? E É a verdade. vida que segue, né? Tipo, e voltei pro trabalho, tudo normal. Aí depois a minha mãe teve uma questão de problema de saúde, eu tive que voltar para Curitiba, né? Voltei para casa, daí Ela pegou não Covid, né? com o pensamento, eu vou fazer isso. Claro que lá no coração a vontade era essa, mas é impossível, né? Não tinha como. E fui ajudar ali com a mãe, consegui um trabalho, daí a mãe pegou Covid. Aí a gente foi se estabilizando, tudo graças a Deus. E estava trabalhando de babá, trabalhei de auxiliar de servente de pedreiro com meu tio durante um tempo e estava super me dando bem. E no final de semana, quando tinha possibilidade, eu ia para essa cidade, né? Rever as meninas, rever quem eu conheci, né? Porque, assim, uma pessoa pública eu sempre fui por conta da Rádio Filos, né? Tanto a Rádio Filos ontem fez 10 anos a Rádio Filos, né? Então, assim, eu Sim. tive programa no ar, eu tive programa ao vivo durante muito tempo. Então, eu sou uma pessoa pública já há muito tempo. Só que era uma pessoa pública virtualmente, não uma pessoa pública fisicamente. E tá, vivi. Aí um dia, com essas minhas filhas, uma delas me conduziu aí conhecer uma outra pessoa, né? Que no caso é a Renilda, ali no Aterrado Alto, o nome do bairro que ela mora. E ali conversamos, voltei para casa, daí um dia a Renilda me falou: você não tinha como vir aqui fazer uma atividade com as crianças, para evangelizar as crianças, né, no final de semana? Posso, né? Trabalhava no final de semana e com o tio ali era só de segunda a sexta, e uns horários bem flexíveis, assim, né? Falei, não dá. Preparei tudo e fui. E daí, durante a tarde, a gente fez aquela programação com as crianças, e à noite a Renilda falou pra mim: agora já que você fez com as crianças, vamos fazer com os adultos? Foi aonde eu fiz o meu primeiro terço das rosas para adultos ali na casa da Renilda. Mas foi aquela coisa assim, na brincadeira. Jamais imaginei que ia tomar uma porção tão grande. Fiz o terço ali, fui para casa, fiquei 4 dias em Piên, aí fiz o terço, fiz o momento com as crianças, fiz o terço, depois fiz visitar as meninas, fizemos um momento de oração juntas e voltei para casa, e a vida que segue. Aí um dia a Renilda me chamou e falou assim: você não queria? Se a gente ajudasse, né? Financeiramente, você não vinha assim de 15 em 15 dias, uma vez por mês, fazer umas orações com a gente? Eu falei, dá, né? Então, assim, isso aconteceu no dia 23 de julho de 2021, né? Que daí fez 2 anos agora. E logo na metade de agosto ali, ela me convidou de novo, com essa proposta. Eu falei, dá, né? E eu tava trabalhando na época de babá, eu trabalhava 3 vezes por semana, então eu tinha uns dias livres ali. Beleza, fui. Daí eu já não tava trabalhando com o tio, mas tava trabalhando de babá em casa e cuidando de uma criança 3 vezes por semana. E fui. E daí eu comecei a ter ajuda financeira para poder estar indo lá, viajando, né? Os gastos ali da viagem, hospedagem, tudo. E fui. Menina, daquele terço, daí eu fui fazer um terço em outro lugar, daí em outro lugar, aí logo teve que fazer uma agenda, e dessa agenda, hoje a gente não tem agenda, porque é muita gente na fila de espera já. Eu vou te falar, é uma coisa assim, é como se... você lembra, você sabe o Frei Gilson, né? Uhum. O Frei Gilson. Sim. Você fala assim, parece uma coisa simples, mas na verdade, olha a proporção que toma. Por quê? Porque isso aqui ele tem tem um significado muito grande, né? E parece simples, mas é de um extremo poder inimaginável. Por exemplo, você vê, as pessoas acordam 4 horas da manhã. Eu sou uma, né? 4 horas da manhã. E não é para fazer o terço, é para fazer o rosário. Para fazer o rosário. E o pessoal vai. E vai mesmo. É difícil. E é um público enorme, né? 10 mil, 20 mil pessoas ali, tudo junto para rezar. E é online. E você imagina você, presencialmente. Como que fica, né? Como que fica? Então, a gente já bateu um recorde aí de um terço numa casa ter 51 pessoas. A gente não faz na igreja, a gente faz o terço nas casas, né? Porque a família acolhe o terço. A gente não oferece terço para ninguém, a pessoa convida.
E ela precisa participar de um terço primeiro para poder ter um terço na casa dela, porque daí ela já tem ciência do que acontece no terço. Porque o terço, ele é demorado. Ele demora uma base ali de 2 horas, porque a gente conversa, a gente vive uma dinâmica, uma experiência de Deus. E, bem, você sabe bem como é, né? Eu lembro quando já faz 1 ano que eu fiz missão aí na tua cidade, e foi uma experiência muito boa, né, também. A gente foi em algumas famílias ali e tudo, e estamos aí com a agenda... com você na fila de espera também aí pra gente se programar para estar indo novamente, né? Eu vou te contar, viu? Mas olha só, mas essa questão de fazer o terço, tem um missionário aqui no YouTube, ele é advogado também, ele é um procurador e ele tem visões espirituais e tal, né? E ele começou a fazer terço, assim, na verdade, ele sempre teve visões, sempre teve, assim, e quem tem um chamado, passa por N situações quando criança, né? Isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E a mãe dele achava que ele tinha problema, e sabe? Levar ele no médico, levou isso, foi no neuro, foi no isso, foi aquilo. E ele tinha aquelas coisas, e de repente a psicólogo, psiquiatra e o neuro falaram: mãe, deixa ele fazer, só deixa ele quieto, deixa ele seguir a vida dele desse jeito. Aí a mãe dele falou assim para ele: só não fica falando na frente dos vizinhos, na frente das pessoas, essas coisas. Deixa, fica quieto, né? Olha só como as histórias se repetem, né? E aí eu falei assim, fiquei lembrando, né? Daí eu falei assim, ele falou bem assim, tá bom, foi crescendo, a mãe dele pegou e falou bem assim, tinha uma mulher lá na esquina da casa dele, que era da Renovação Carismática, que fazia umas orações assim, né? Aí ela levou ele, a mãe dele levou, e aí chegou lá, ela falou bem assim, ele tem essas coisas aí, não sei o quê. Aí a senhora orou para ele e falou assim, deixa ele. E aquela senhora começou a fazer, dando orientação espiritual para ele, e orientou ele a fazer o terço, pois ele não pegou, começou a fazer o terço na casa dele, e começou a encher de gente, e primeiro era 3 pessoas, depois era 4, depois era 5, depois, como era apartamento, começou a encher de mais de 20 pessoas, 30, 40, 50. Aí começaram a fazer em lugares maiores, aí agora, hoje, pela situação, ele faz online. E assim, é bem legal mesmo, assim. Agora ele falou assim, e ele consegue enxergar, né, as coisas. E assim, tipo assim, é igual você, né? Aí eu falei assim, olha só como não enxergo tanta coisa, né? Não vou me igualar a ele, porque ele é muito melhor. Tenho muito que caminhar ainda. Mas quem sabe Deus me dá um dia graça. Só um pouquinho. O Lucas está aí na frente. Eu acho que é. Meu filho. A Rose tá falando ali, é do Pedro Siqueira que a Carla tá falando? Eu acredito que sim, né? Isso sim, é esse mesmo. Esse mesmo, muito Pedro legal. Siqueira é fera, né? Ele é um místico é um místico dos nossos tempos aí, é bem legal. Eu tava vendo esses dias uma live dele também falando sobre isso. Mas né? é isso, gente, tipo, é muita graça, né? E a gente vê assim nos terços o poder, a ação de Maria, a intercessão dela junto de Jesus pela nossa vida. E eu sempre falo nos terços, né? Que se as pessoas soubessem o poder da oração do rosário, do terço, a nossa vida era muito melhor. Eu vejo ali o dia que eu não rezo o rosário, não é a mesma coisa, falta alguma coisa. É bem complicado. Oi, Lucas, Deus te abençoe. É vergonha. Filho, fica à vontade aí, tá? A mãe já vai fritar o pastel para você. Mãe, né? É assim, gente, live é nosso dia a dia, nosso normal, nossa correria. Gente, tem 12 pessoas aí com a gente acompanhando. Boa noite, Dirley. Boa noite, Terezinha, Nésia, Dona Olívia, Jussiene, o Gustavo, o Fábio Júnior. Carla, você também não tem ideia. Para onde eu vou, o número de pessoas que se disponibilizam a tocar nos terços, a estar junto. Gente, eles cansam, porque eles cantam, faz calo no dedo, calo na garganta. Nossa, é corridão,
Os cantores? é muito abençoada, assim, porque antes, no começo, eu até brinco, né? Que no começo eu comecei o terço com uma cruzinha desse tamanho, aí depois eu comecei a usar essa cruz aí, agora eu ganhei uma cruz maior que ainda não fui buscar, que eu ganhei de uma abençoadora lá de Curitiba, que ajuda na missão. A forma como essas pessoas abraçaram a missão também, que faz a missão acontecer. A missão, ela é um presente de Deus para todos, assim. Eu vejo dessa forma. Hoje, faz 2 anos aí, a gente vê a diferença na vida das pessoas, né? E eu penso, é de Deus. Porque se não fosse de Deus, não tinha fila de espera, não tinha agenda, não tinha tanta gente testemunhando. Boa noite, dona Eva, shalom. Boa noite, Gessiane. Assim, o tanto que atinge a vida das pessoas, sabe? E quando eu recebo os testemunhos, eu penso, nossa, não tem como parar. Claro que às vezes a gente pensa em desistir. Ai, tô cansada porque fica na casa dos outros, dá despesa, a família tem que acolher. Antes eu ficava em várias casas, depois agora eu fico em algumas casas fixas, assim, porque era muito cansativo. Tipo, dormia numa casa, tomava banho em outra. E, nossa, ia se desgastando muito mais, né? E acho que assim, no primeiro ano a gente topa de tudo. Na metade do segundo a gente já vai se reformulando e vai criando novos critérios ali para poder atender essa demanda de uma forma melhor e mais tranquila. E graças a Deus está acontecendo. E os milagres assim, que acontecem nas vidas, gente. Né? Aí, Adriana. Gília, uma pessoa iluminada que Deus colocou em minha vida. Você sabe o quanto é importante para mim, o quanto me ajudou e me ajuda. Nossa, assim, na 4ª temporada a gente tá vivendo aí a 5ª temporada desse ano agora, né? Do ano de 2023. Então já foram feitas 5 temporadas de terço. A última temporada a gente terminou agora, na sexta-feira. Foram 27 famílias visitadas com terço. E o número mínimo de pessoas que já teve do terço, assim, de ter mínimo 15 pessoas. O máximo a gente já atingiu 51. Só que assim, quanto mais gente tem, mais demora, né? Mas sabe, eu não tenho palavras para dizer, porque é muita bênção, é muita graça de Deus, assim. Eu acho que o convite ficava aberto para quem tá aí na live assistindo, para quem já teve o terço na sua casa, se quer falar alguma coisa, né? É só clicar ali naquele rapazinho ali com uma fotinho para poder entrar junto comigo aqui para contar para nós, né? Porque o testemunho do terço é que faz o terço ir pra frente. E assim, e não é só rezar o terço comigo ali o dia que eu tô na sua casa. É continuar rezando para que o milagre se concretize. Porque a gente pede para Maria, a gente pede a intercessão de Nossa Senhora. Ela vai pedir pro filho dela, olha filho, ela precisa disso. E nessa insistência, nesse pedido que Maria vai fazendo as coisas acontecer na nossa vida. Ela é só uma intermediária, ela é uma intercessora. E ela alcança as graças pra gente, assim. Eu até tava brincando esses dias com os meus filhos, eu falei assim, eu não vou falar mais nada pra Nossa Senhora, porque eu falo, já acontece. Eu tava na casa de uma filha num domingo, e ela contando de uma pessoa e falando dessa pessoa, e ela contando e escutando, eu assim, preciso conhecer essa pessoa. Mas no meu pensamento, eu não falei pra ela, ai, Nossa Senhora, preciso conhecer essa pessoa. Preciso conhecer essa pessoa. Menina, no meio da semana, daí eu fui pra missão, que daí assim, ó, eu faço o terço, daí eu tiro um dia pra descanso, 1 ou 2 dias pra descansar, e depois começo de novo, porque daí eu faço 3 e paro 1, ou eu faço 5 e paro 2. Aí eu fiz naquela semana, eu fiz terço na 4ª, na 5ª, na 6ª, no sábado, no domingo, daí fiquei segunda e terça em casa. Na casa que me acolhe, no caso. E na 4ª-feira eu fui de novo. Daí a menina assim, tem uma visita pra você fazer amanhã, você vai conhecer fulano de tal, deu. Fiz assim, minha Nossa Senhora. Aí eu tava falando da cruz também, uma outra situação foi muito legal. Essa cruz que eu mostrei pra vocês, ela é emprestada, né? Eu tava usando na missão uma cruz emprestada, porque a minha era pequenininha. E eu falei, daí fui ver o preço, era caro assim, né? Achei muito caro, não tinha como comprar.
Aí um filho falou assim, vamos ver, né, quem sabe no seu aniversário, não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu não vou nem falar nada, porque eu sei que a Nossa Senhora vai me dar uma cruz. Aí essa semana que passou, uma das meninas tava em Aparecida, eu falei, mandei mensagem, veja se você consegue achar uma cruz aí pra mim, assim, assim, assim. Dei as medidas, ela achou lá a cruz, era um preço bom. E eu fiz o pedido assim, na intenção de eu mandar o Pix pra ela trazer pra mim. Menina, daí ela fala, eu vou te dar de presente, deu. Aí, tipo assim, coisas simples. Deus, ele é um Deus de detalhes, ele cuida dos detalhes da nossa história, da nossa vida. Exatamente. Cuida dos mínimos detalhes. A gente pensa que não, né? Mas ele olha assim, o desejo do nosso coração e ele vai aonde aquela pessoa mais precisa, né? Sim, sim. Abaixou aí parece que está abaixada aqui minha voz. Não, tá bem normal pra bem? mim. A não ser que o pessoal não esteja ouvindo bem, mas pra mim tá bem bom, tá? Pra todo mundo ouvir bem aí. Tá certo. Dona Cacilda, Deus te abençoe. A Dona Cacilda tá dizendo uma bênção, o terço, a indianar um anjo de luz em nossas vidas. A Adriana, Exatamente. a gente já leu. A Renilda tá falando que tem 26 pessoas lá. Pra mim só aparece 12 no visorzinho aqui. Então, pra mim, não aparece tanto que tem. A Adriele, muitas graças alcançadas no Ter das Rosas. Que Deus continue te iluminando, Giliana, e que muitas famílias possam ser ainda transformadas. Amém, amém, amém. A gente tem eu que não continuar cultivar o hábito, né? Isso daí que você faz, a missão, Deus, né? A hora que você aceitou ser esposa de Jesus, né? Eu digo assim, o terço é só um começo para que aquela pessoa se volte para Jesus, né? E venha para a casa de Deus, né? É a igreja sair para ela que não sou eu, é a graça de Deus, que eu só me coloco assim à disposição, porque eu também tenho meus defeitos, também tenho meus erros, também sou humano, também choro, também fico brava, também faço birra. Só que, tipo assim, eu me disponibilizo a estar ali rezando, pedindo para que a pessoa abra teu coração, deixa ele entrar, porque Deus ele não vai entrar se você não pedir, se você não permitir, porque ele não invade a nossa história, ele não invade a nossa vida. Igual eu tava falando ontem, me perguntaram assim, por que acontece tanta maldade no mundo? Por que Deus permite? Porque você é livre. A maldade acontece porque as pessoas escolhem fazer maldade. É uma escolha. É liberdade. Nós temos um Deus que nos ama a ponto de nos deixar livres para fazer o que a gente quiser. Sim, é bem isso. Deus dá liberdade. E o começo de tudo é o terço, né? Você vai, começa e a pessoa volta para Deus, volta e começa a ter essa intimidade com Jesus. E mais importante de tudo é que o terço ele nos leva a Deus, a Jesus, né? Então, assim, isso que Nossa Senhora ela quer. O que Nossa Senhora quer é que nós seguimos Jesus, que nós decidimos por Ele em todos os momentos e aceitamos Maria, Ele como nosso farol, Senhor né? A gente e único olha, Salvador. a gente sabe a direção, ela leva dela. pro filho dela. Ela não toma nada para ela, é pro meu filho, é para ele. É como uma mãe, né? Uma mãe, ela deixa de comer pelo filho, Uma mãe deixa de comer por um filho. Deixa de comprar para ela para comprar para o filho. E Maria é a mesma coisa. A Justiane está falando. Aqui em casa recebemos uma grande graça através desse terço maravilhoso. A Dirlene está lendo. Olá, boa noite. Ô, Leonilda, fui num terço das horas na casa do meu sobrinho. Muito gratificante. Isso é gratificante. Faz todo aquele cansaço, todo aquele sentimento de... Porque, gente, é super cansativo. Não é uma coisa fácil. Espiritualmente cansa. Esse místico que estava falando aí, o Pedro, ele parou de fazer, ele tá fazendo mais os terços online por conta do desgaste físico que dá nele de estar no meio do povo. O desgaste físico, é por isso que eu tô falando, tem que ter vocação mesmo, porque eu imagino o quanto que você se desgasta, né? Nossa, e ele falou, é muito cansativo, é bem cansativo. Assim, e as pessoas. Só que é ruim que tem gente que também não entende, né? Acha que da onde que rezar cansa. Cansa, Deus me livre. Cansa assim, porque você vai estar, né, ali naquela situação, em muitas energias ali, né?
O mundo Muita espiritual gente. em combate, né? Você mesmo hoje falou pra mim que foi visitar, foi com o padre para levar a benção pros comércios. E isso cansa também espiritualmente, porque Cansa, quando a gente Deus que me livre. quando a gente reza, o mundo espiritual se movimenta. E o Tá. mundo, e aquela parte ruim do mundo espiritual vai nos afetar, porque ele não quer. Igual eu digo, gente, o que mais causa milagre na vida de uma pessoa é a Eucaristia, em primeiro lugar, uma vida de confissão bem vivida e o terço, o rosário. E as coisas que a gente menos gosta de fazer. Por Exatamente. que a gente É o menos que menos gosta de gosta. fazer isso? Mas deixa eu Porque te é o que tem falar. poder, é o que distrai o mal. Você viu o testemunho lá no PHN, lá daquele casal adolescente que seguia Jesus? Eles viviam para Jesus, né? Assim, fazendo missão. Não sei se você viu. Você Não viu? vi. Eles foram assassinados dentro da escola. Sim, esse caso eu fiquei sabendo. É, Eles vão e ela, vão entrar no os processo de dois eram beatificação de deles, né? missão dentro da igreja. Eles eram do grupo de jovens. E ela, assim, tem uma foto dela levando Nossa Senhora e o menino levando São José, né? E fazendo a procissão de entrada, assim. E eles eram de grupo de jovem e ela ia toda semana fazer confissão. Toda semana fazer confissão. E aí, o que ela falava? O pai dela falava bem assim, mas por que você tem que ir toda semana falar com o padre, pelo amor de Deus? Aí eu falei, você não tem tanto pecado assim, né? E ela falou assim, pai, eu não sei se amanhã eu morro. E se eu morrer amanhã? E os meus pecados, como é que ficam? Né? Exatamente. Então, eu não sei, e daí eu vou pro inferno? Aí ficava falando assim, não. E não é uma menina assim, ai, não tinha conhecimento. Nossa, ela tinha demais. E assim, tanto que daí quando foi, naquela semana, acho que não sei quantos dias, ou um dia, ela tinha acabado de se confessar. Ela não Aí, foi no dia que ela morreu que ela confessou foi 2 horas antes do assassinato. foi 2 horas antes? Foi. Meu Deus. Ela foi E antes de se assim, confessar e depois foi levou pra um escola. tiro na cabeça, né? O namorado Sim. levou A 2. Cassiane ali tá contando o testemunho dela pra gente ler antes que perde ali. Mas a história desses jovens é uma história muito linda e eu também comento sobre eles no terço, porque eles mostram pra nós que a santidade é algo de hoje. A santidade é pra mim, é pra você. Lucas esperar um pouquinho. Tá. Minha pequena Mariana tinha muito medo de ir para a escola de ônibus. E Gili fez uma oração para ela mesmo de longe, sem nem conhecer ela. E no dia seguinte parece que aquele medo sumiu. Ela colocava o terço no pescoço e falava: Nossa Senhora está comigo, e ia para a escola. E fala para todos: Nossa Senhora está comigo. Que bom, Cassiane. Eu fico muito feliz de ter dado certo, que Nossa Senhora realmente intercedeu por ela. Esse caso veio para mim de uma criança que estava com medo do ônibus e eu falei para ela assim: quem segura o terço, segura a mão de Nossa Senhora, que era para darem o terço para ela ir com Nossa Senhora para a escola, que ela não teria mais medo. E olha aí, ó, testemunha e a graça alcançada. Carla, muito obrigado pela tua presença aqui junto comigo. Gente, eu conheci a Carla também através da internet, numa live dela, que ela fazia às 6 horas da manhã. Eu fui fazer missão na cidade dela já há um ano atrás. Tô para voltar também, né? Só que a gente tá vendo se acerta essa agenda aí. Porque para ir para casa da Carla é longe, gasta. E não dá para ir lá ficar um final de semana, tem que ficar bastante tempinho, assim. E o número de casas que tem terço lá ainda é pequeno, ainda não é um número, assim, grande que nem para cá, né? Pro Paraná. Porque pro Paraná são 40 dias de missão cada vez que eu vou, são 27 terços a 30. Era pra gente ter feito 28 agora, só não fez 28 porque um terço foi cancelado pelo dono da casa. Mas é isso, Carla, eu sei que você tem com suas tarefas para fazer. Assim, eu não tinha muita experiência. Eu achei que ia ficar direto aqui em casa, mas olha que coisa, né? Mas aí ela quis só para ela, gente. Eu ficamos só nós duas ali, tricotando. Mas eu aprendi a tocar umas notas de violão, foi legal. Uhum. Fomos rezar na ilha, ficamos lá na ilha, fomos pescar, vivemos umas experiências bem fortes também ali. É verdade. E assim, né, Carla? As pessoas que receberam o terço aí foram profundamente tocadas, né? A gente vê sinal de graça nessas pessoas. Agora, assim, quando você vir, aí a gente prepara a agenda bem certinha, sabe? Os dias agora vai ter uma expansão maior, vai dar uma expansão maior. Aleatório, né? Uhum. E com certeza, mas então tá bom. Perguntando o tempo todo.
Tem umas 3 pessoas aí que me mandam mensagem. Quando você vai vir pra cá? Quando eu for, eu aviso. Quando eu for, eu aviso. Mas a gente tá programando aí. Pra mim é bom mais no finalzinho ali, né? Porque a região onde eu faço os terços, a maioria é plantador de fumo. Então, ali em dezembro, janeiro, fevereiro, pra eles não é favorável, porque daí tá na época de plantação e de colheita. E daí nessas épocas que é bom pra mim ir pra outros lugares. Agora, encerrando agora, eu vou para Curitiba, vou passar uns dias com a minha família. Depois a gente começa outra agenda ali por Curitiba mesmo, que tem umas casas ali, tem uma agenda bem cheinha para lá também para fazer. Aí tem Ortigueira para estar indo. Tem mais uma cidade que não me lembro o nome agora, que é uma cidade nova também, que vai ser a primeira vez que eu vou. Mas, assim, para onde me Deixa eu mandar, falar. eu irei. Ó, dia 20, por aí em agosto, dia 20 de agosto, estou indo para Curitiba. Tem um congresso. Legal, então, legal. Se você estiver por Então aí, tá bom, Carla. Brigadão, Deus abençoe. E eu vou continuar tá aqui certo. para ver se tem mais algum Obrigada, testemunho, se alguém mais pessoal, quer aí. entrar aí para dar um alô. Pessoal, muito obrigada. Desculpe ter que sair assim, mas é que eu ainda estou trabalhando. Então tá bom. Ó, Um beijo, fiquem Carla. com Deus Deus. abençoe. E... Aí a Cassiane falou: estou na fila do Terço das Rosas do Rio da Vargem. Ela tá esperando lá. tá Já vendo? tem Então, uma fila de tamo espera aí junto, viu, pro terço. Cassiane? Então tá junto. bom. Fica com Deus. Tchau, Carla. Tchau. Gente, continue na live que só a Carla que vai sair. E como é que eu saio agora aqui? Meu Deus. Só apertar o xizinho lá, ó. Aqui, sair da... Aí, gente, nossa, muito legal a participação da Carla. Alguém de vocês aí quer entrar aqui para conversar um pouquinho comigo? Contar aí como que foi sua experiência? Renilda, Rose, a dona Eva. Oi, Beloni, boa noite. Tem uma galerinha aí ao vivo conversando com a gente. Gente, tem mais alguém aí? Rola o testemunho para mim poder estar contando para vocês. Então aí a gente vai já finalizando essa live, agradecendo a Deus, também pedindo a Deus, a Nossa Senhora, sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de cada abençoador da missão. A Claudino está dizendo que ela também está na fila do terço. Eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo, logo eu consigo cumprir essas agendas aí, porque a gente está com a agenda meio lotadinha aí. Mas assim, no tempo certo, na hora certa, ela vai chegar até você. Eu sempre peço para Nossa Senhora, eu trago sempre em oração todas as pessoas que participaram dos terços. Esse ano tivemos algumas coisas diferentes, por exemplo, o caderno com o nome das pessoas. Eu tô levando esse caderno para casa, vou estar rezando por vocês todos os dias. Tenho levado em todos os terços, tenho colocado o nome de vocês nas missas. As pessoas que me procuram no particular pedindo oração também. A Adriele tá pedindo para contar a minha graça alcançada. Aquela que você me contou na missa domingo, né? Então, a Adriele, ela tinha medo, muito medo, de ficar sozinha na casa dela. E já fazia um tempinho que a gente tava rezando por isso, né? E é isso, né, Adri? Então, teve um terço que eu fui. E assim, normalmente eu não peço coisas para mim no terço, eu sempre peço pelo outro, né? Porque assim, eu acho que Deus, ele me deu muitas graças e tem uma vida muito abençoada, muito agraciada. E eu até brinco, né, que eu tenho tudo que eu quero. Deus, assim, é muito bom comigo. Então teve um terço que eu pedi muito, porque eu vi o sofrimento dela, né, de estar sempre alguém junto, não estar conseguindo estar em casa sozinha, tudo. Então eu pedi um terço da Nossa Senhora que tirasse tudo que tivesse na casa dela, que causava medo nela, que tirasse esse medo do coração dela, de estar em casa, de estar fazendo o servicinho dela ali com as crianças. E fui fazendo isso. E eu recebi essa graça e levei pra ela, né? E falei, ó, Adri, eu pedi pra Nossa Senhora pra tirar o teu medo de ficar sozinha. Você não vai ficar com medo mais agora. E domingo eu fui na missa e a gente se encontrou lá. E ela me contou que ela não tem mais medo, que ela fica de boa sozinha em casa e nos lugares que ela costumava ter medo, ela fica assim, tipo, meio que dá um... Como assim? Eu não tô com medo. É isso aí, foi a graça que a Adriele disse ali, Gili, conta a minha graça alcançada. Então, assim, é dela, é de tantas outras pessoas, assim, e eu sou muito grata a Deus, sabe, gente? Pela tua vida, por cada um de vocês, pelas famílias
famílias que me recebem, a Rose, a Dília, que é no que eu tô agora, a Joelma, tantas famílias que já me deram um pouso, que me deram um banho, que me deram, lavaram a minha roupa. Quando eu fico doente, porque, gente, também fico doente na missão, daí a Rose que sabe como que é, né? Porque daí ela que se vira nos 30 para dar conta de cuidar de mim, e de dar remédio, de cuidar dos netos, de cuidar dos filhos, e ainda dar conta de me dar toda a atenção, todo o carinho que eu preciso, como uma mãe mesmo, assim, que cuida de todos os detalhes. E Nossa Senhora, ela vem trazendo essas famílias para me cuidarem também no meu processo de missão, e eu sou muito grata por tudo que essas pessoas fazem para mim. Daí a André dizendo isso, muita gratidão, minha vida mudou muito, graça alcançada, graça testemunhada, Nossa Senhora nos ouviu, graças a Deus. Então, assim, eu só tenho que agradecer a você, aos abençoadores da missão. Para quem não sabe, o abençoador da missão são pessoas que se propõem a ajudar financeiramente a missão com o valor que ela quiser por mês para manter a missão, porque eu também tenho as minhas despesas pessoais, ajudar minha família e tudo mais. E é graça sobre graça sobre graça. Então, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada, conheço pessoas maravilhosas, trago de uma forma especial cada pessoa que passou pela minha vida nos terços. E, assim, eu tenho uma facilidade de lembrar do rostinho de cada uma delas, quando eu as vejo, né? Nomes, negação total. Mas, assim, de ver e de reconhecer e conhecer, assim, para mim é bem bom, assim, é uma experiência muito profunda, muito gostosa. E quando os testemunhos chegam, é gratificante demais, é uma alegria tremenda. Então, assim, eu só posso render graças a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui assistindo, quem vai assistir depois, e pedir para o Divino Jesus, para Nossa Senhora, continuar abençoando a missão, continuar me abençoando, continuar abençoando cada abençoador, cada pessoa que busca, cada pessoa que procura, cada pessoa que faz o pedido de oração, porque assim, eu não sou nada, eu não faço nada, é tudo graça de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora que vem nos auxiliando. Então, assim, eu vou fazer uma oração por vocês que estão aí, para quem vai assistir depois, que provavelmente alguém vai assistir depois, aí a gente vai cantar uma musiquinha para acabar, finalizar esse momento, e daí a gente encerra por aqui, agradecendo e louvando e bendizendo a Deus por esses 2 anos de missão, e que na vontade dele aconteça mais quantos anos for preciso, e que a graça me alcance, e que eu possa ser um canal de luz, um canal de graça, como dizia a minha querida amiga Zenaide, que está lá no céu. Você é bênção de Deus, porque tudo que eu mais quero na minha vida é ser bênção de Deus na vida dos outros. Amém? Então, coloque aí no seu coração, pensa aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Vamos entregar tudo para Nossa Senhora, daí vamos cantar uma música pedindo Jesus, e daí eu vou cantar para vocês, tá bom? Vai pensando no que você quer pedir para Jesus. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Maria está aqui, ela está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Senhor Jesus, eu vos peço a tua graça, o teu poder, a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre cada pessoa que vai assistir essa live, sobre
a nossa vida, sobre a nossa história, sobre cada uma dessas pessoas nessas 5 temporadas, nesses 2 anos que receberam o terço nas suas casas. Que o milagre possa se concretizar na sua vida, no seu coração. Que você possa compreender que o lugar mais seguro é no coração de Jesus. Que a oração mais poderosa é a oração do terço, que realmente faz com que a graça aconteça na sua vida, porque ela destrói as forças do inferno sobre você. A Eucaristia, a confissão em dia. Se você está perdido, volta. Ela mostra o caminho, e é o caminho de cruz. Não tem outra explicação. Precisa passar pela cruz. Precisa passar pelo Calvário, porque a gente vive como cristão. Como cristãos somos pequenos cristos. Temos que passar por tudo isso, na graça e no amor de Deus. Então, assim, tudo entregue nas mãos de Maria, para que ela possa entregar tudo no coração de seu filho Jesus, intercedendo por mim, por você. Eu agradeço a Deus por esses 2 anos de missão, e que daqui a 1 ano a gente possa celebrar 3, e 4, e 5, tudo da forma que Deus quer e que vai acontecendo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus, na paz de Deus, e que a graça seja alcançada. E lembre-se, quem segura o terço, segura a mão de Nossa Senhora. Tchauzinho!